vez por outra, uma invenção decola rapidamente. No caso de Brian Spencer, foi literalmente assim. O pula-pula de ar comprimido de Brian é o mais saltitante de todos e atinge mais de 2 metros de altura, fazendo dele o mais forte do mundo. Todos, quando criança, tiveram um pula-pula e pularam por aí, mas o design continuou o mesmo por muitos anos. Era uma mola de metal com 2 pedais e só. Ninguém nunca fez nada para aperfeiçoá-lo até que eu tive a ideia. Fã de esportes radicais, Brian teve a ideia de criar um pula-pula do tamanho de um adulto que também fosse divertido. Para fazer o desenho, ele contou com a ajuda do pai, um ex-engenheiro aeroespacial. Foi um desafio. Eu disse a ele que faria um pula-pula melhor e ele cuidou de arrecadar fundos. Ele me entregou um cheque e disse, "Você topa?" E eu falei, "Topa o quê?" Este parece o pula-pula que eu tive quando criança e, obviamente, tem uma mola. Mas ela tem um ponto de menor retorno e quando ela atinge um certo tamanho, o peso é demais para tirar alguém de 90 quilos do chão. Foi preciso criar algo diferente. Decidi usar uma mola pneumática. Em outras palavras, substituí o metal por ar. Existe algo mais leve? Não desgasta e é apenas ar comprimido. O brinquedo Vertigo é uma coluna de ar pressurizado dentro de uma câmara vedada. O ar é comprimido por um pistão forçado para cima pelo movimento de descida do usuário. E a elasticidade do ar absorve o impacto e empurra o pistão de volta, resultando no salto. A maioria das cadeiras de escritório tem mola pneumática e quando alguém pula nela, acontece o amortecimento. É uma mola pequena, mas a mola do Vertigo é maior. É potente e resistente. O pistão emprega ar comprimido e fica bem aqui. A média máxima de compressão é de 3:1. São 3 partes de ar comprimido para uma de ar comum. Os próprios Bruce e Brian montam o pula-pula na sua oficina em Mission Viejo, na Califórnia. Ao perceber o impacto sofrido pelo brinquedo, sem falar no usuário, pai e filho fabricaram o pula-pula com materiais de alta resistência. O cilindro é a peça mais importante do pula-pula e ele foi feito de termoplástico de alta tecnologia. Como podemos ver, ele é bastante espesso e suporta 65 quilos por centímetro quadrado. O material é liga de policarbonato. O eixo é feito de aço inoxidável espesso. Ele não amassa nem quebra e resiste mesmo sob toneladas de pressão. A tecnologia permite à nova geração de esportistas realizar acrobacias aéreas radicais. Quando eu era criança, o pula-pula de mola geralmente quebrava e eu o deixava de lado. Mas 10 anos depois, surgiu este modelo mais forte para adultos e a gente pode fazer tudo o que sonhava quando criança. O Vertigo progrediu muito desde o pula-pula lançado em 1918 no improvável local de origem chamado Burma. Reza a lenda que um viajante alemão encontrou um fazendeiro e sua filha no interior e ele havia feito um bastão de apoio para a menina ir à igreja toda manhã porque havia muita pedra e lama no caminho. O nome da menina era Pogo, e o alemão teve a ideia de acrescentar uma mola ao bastão. O primeiro modelo foi o Pogo, um bastão de madeira com mola de metal. O fabricante George Hansburg recebeu a patente pela engenhoca que desafiava a gravidade. Desde seu lançamento, os fãs do brinquedo realizam incríveis acrobacias, como pular corda ou subir e descer escadas. Até que surgiu o Vertigo, cuja mola pneumática arrebatou os adeptos no Pogopalooza, um evento anual para celebrar o esporte. O bastão saltitante elevou a brincadeira a outro nível. As crianças fazem flips com o pula-pula, levam o esporte adiante, chegam aonde ninguém chegou antes e creio que o caminho é esse. Salto de pula-pula nas Olimpíadas? 40 metros com pula-pula? Foguetes de pula-pula? O céu é o limite.